Graça e paz, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Tiago, do Ministério Transformando Casamentos, e nós vamos dar sequência ao nossa série de mensagens, sobre os 30 dias para transformar o seu casamento. Nós estamos no 11º vídeo já. Se você não viu os outros vídeos ainda, veja os outros vídeos no canal. Tem sido bênção, tem abençoado muitas vidas. Muitas pessoas têm me mandado mensagem, passado um feedback muito positivo. Então, veja lá os vídeos, compartilhe com amigos. Você que não é inscrito no canal, tá vendo as minhas mensagens aqui agora, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, porque tem sido bênção e todas as vezes que nós postarmos os vídeos, você já vai receber aí no seu celular, tá bom? Hoje eu quero, como ontem eu falei sobre os maridos, sobre a necessidade que as esposas estão vendo, o que os maridos estão vivendo como solteiros. Hoje eu quero falar sobre a necessidade que os maridos têm passado para nós. Os nossos aconselhamentos é algo recorrente dentro dos casamentos. O marido dizer que a esposa ela é uma esposa muito crítica, que a esposa é uma esposa que não o apoia, que não está junto com ele. A palavra do Senhor, ela nos diz no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, dizendo assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, ela a destrói. E quantas mulheres que estão me ouvindo aí agora, e que têm sido, infelizmente, essas mulheres tolas, tem sido essa tola dentro do lar por causa de atitudes, por causa de falta de sabedoria, literalmente, A palavra fala que a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola, com as suas mãos, com as suas próprias mãos, destrói. Não está falando de mãos simplesmente físicas, mas está falando de atitudes. Que a mulher tola, com as suas próprias atitudes, tem destruído o seu casamento. E o quanto isso tem sido verdade, desde lá do Jardim do Éden, quando Deus orientou, falou que não era para comer da fruta. Eu não estou aqui, como ontem eu falei para os maridos, eu não joguei a culpa somente nos maridos, E hoje eu estou falando para as esposas, eu não quero jogar a culpa somente nas esposas, não. Se há uma crise, se há algo que precisa ser transformado no casamento, a responsabilidade, ela é dos dois, ela é de ambos. Então não é a responsabilidade, não é de um, não é do outro, é porque um erra, o outro erra, não. É porque hoje eu estou falando uma palavra específica para as esposas. E não é porque Eva errou que todas as mulheres têm que errar. Não, você pode fazer a diferença na sua vida, no seu casamento. Você pode viver o melhor de Deus para a sua vida. Só que a palavra ela nos coloca bem claro que há diferenças entre a atitude da sábia e a atitude da tola. Há diferenças. Há atitudes que fazem que você faz, que são atitudes de sabedoria, mas atitudes que você, esposa, faz, que são atitudes tolas. A palavra vem nos orientando. É entender que a mulher sábia, ela sabe ler os gestos do marido. A mulher sábia, ela entende que o marido, ele é mais de atitude e menos de palavra. A constituição, a formação do homem, a formação mental, psicológica, emocional do homem, ela é voltada para as atitudes, para as atividades e muito menos para as palavras. E aí as esposas muitas vezes se pegam no erro, porque a sábia, ela sabe ler sabe fazer essa leitura correta. Sabe aquele marido que traz um presentinho, aquele marido que compra alguma coisa, aquele marido que às vezes não é de falar um eu te amo, mas que está sempre presente, que está sempre abraçando, está sempre beijando. Mas a tola, infelizmente, ela quer forçar o marido a falar, mesmo quando ele não quer. É aquele marido mais calado, mas a esposa quer forçar ele a falar. A esposa, não, você tem que falar, você tem que se expressar, você tem que se abrir. Seu esposo não é assim. E não é forçando ele a falar que ele vai se abrir, não. Pelo contrário, ele vai mais se fechar. Quantas esposas tolas vivem jogando indireta? Ah, porque o marido da fulana fala que ama ela.
Ah, porque o marido da fulana faz isso. Ah, porque o marido da Beltrana faz aquilo. E você não está entendendo que o seu marido, ele é especial, ele é diferente de todos os outros. Não seja tola, não fica forçando o seu marido a falar, a conversar. Não. Né? Entenda, saiba ler as atitudes dele, saiba ler a postura dele. A mulher sábia, ela age com sabedoria e ela atrai o marido para ela. A mulher tola, pelo contrário, ela toma o lugar do Espírito Santo e ela afasta o marido dela. A sábia, ela atrai o marido através das atitudes. A sábia, ela vai para a oração. A sábia, ela vai falar com o Senhor. A sábia, ela vai deixar o Espírito Santo tratar e falar no coração do marido. A tola não. A tola vai ficar falando na cabeça dele. Ah, você fez isso, você fez aquilo, você errou nisso, você errou naquilo, você esqueceu isso, você esqueceu aquilo. E aí o que o marido vai fazer? O marido vai afastar. Está acontecendo alguma coisa, você não quer me contar. Porque Deus colocou isso na mulher. A mulher tem uma intuição muito aguçada. E aí ela percebe as coisas, em 2 tempos. Mas muitas vezes o marido, ele precisa daquele tempo para ele falar com Deus, para Deus tratar o coração dele, para ele se acalmar, para depois conversar. Mas a esposa não dá esse tempo. A tola, ela não dá esse tempo. E aí o que o marido faz? Ele se afasta, ele se fecha. A sábia, ela dá espaço para o marido, para que ela possa ouvir ele melhor. O homem, ele se abre melhor quando ele tem um espaço de campo pessoal. Quando ele tem um espaço de campo pessoal. Quando a esposa, ela se afasta um pouco e deixa o marido dar aquela respirada, ele tem muito mais facilidade de se abrir. Mas a tola, quando o marido entra pela porta, ela já começa a falar, falar. E aí ela se pergunta, e aí ela reclama, por que meu marido não conversa comigo? Porque o homem, geralmente, ele precisa de um espaço. Ele precisa de um pouco mais de espaço. Emocionalmente, o homem não consegue trabalhar sob pressão. O homem não consegue trabalhar sob pressão. E quanto mais a esposa pressionar, menos ele vai se abrir, menos ele vai se comunicar. Então você precisa, esposa que está me ouvindo hoje, dar espaço para ele. Não fica pressionando ele, sufocando ele. Não fica ligando toda hora. Onde você está? Por que você não chegou ainda? O marido já fica com vontade de nem voltar para casa. Porque se ele atrasa 5 minutos, a esposa está ligando, o que aconteceu, onde você está, onde você passou, com quem você está conversando. Nós tivemos situações lá na igreja de eu estar aconselhando com um irmão e ali após o culto, o aconselhamento fluiu um pouco e o marido exatamente falando, estava se sentindo sufocado pela esposa, que a esposa não estava deixando ele dar um passo, que a esposa ficava olhando o celular dele, ficava olhando redes sociais dele e que ele não aguentava mais, que ele era um homem de Deus, que ele não precisava daquilo, mas que a esposa ela estava com atitudes muito tolas e de repente a esposa liga para ele. Ela ligou para ele e perguntou, onde você está? Ele colocou no Viva Voz, E ela perguntou, aonde você está? E ele falou, não, eu estou aqui com o pastor Tiago na igreja, nós estamos conversando e tal. A esposa desligou e ligou no meu celular. E aí a pergunta dela para mim é, pastor, meu marido está com o senhor aí mesmo? É hora de nós entendermos, de cada esposa entender, que quanto mais você sufocar o seu esposo, mais ele vai se afastar de você. Então tenha atitudes sábias, tenha atitudes de sabedoria. A mulher sábia, ela elogia e valoriza o marido. A mulher tola, ela é a maior crítica do marido. Há uma pesquisa que pegou mulheres do mundo inteiro e pesquisou qual é a maior necessidade do homem. O que o homem mais precisa dentro de um relacionamento, dentro do casamento? Qual que é a maior necessidade do homem? Muitas de vocês vão responder aí, pensar consigo mesmos, que é o sexo. E não é. A maior necessidade do homem é o respeito. É o respeito.
A esposa precisa valorizar o marido. A esposa precisa respeitar o marido. E é hora de você, esposa, entender que talvez as suas atitudes não estão sendo corretas. Não estão sendo corretas. É aquela esposa que critica tudo que o marido faz, que só sabe xingar, só sabe brigar. O marido já chega em casa com a mente dele pensando, a gente vai ter uma briga. Então você precisa o quê? Ser paciente. Deixar o Espírito Santo trabalhar o seu coração. Parar de ficar brigando, criticando. Como nós falamos, né, nos vídeos anteriores. Para de se desgastar por coisa boba. Para de se desgastar por coisa boba. Para de brigar por coisa boba. Por quê? Porque o seu marido vai só se afastar cada vez mais. Se cada coisinha que ele fizer, né, você brigar, você, né, criar uma cena, uma situação, cada vez ele vai se afastar mais. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar para atrair o seu marido para perto de você. Atrair o seu marido para perto de você. Eu falo até aqui em casa, a gente ri muito sobre isso, porque às vezes minha esposa me pede, amor, compra alguma coisa para mim, compra alguma coisa para a gente fazer para o almoço. E aí quando eu compro aquela coisa para o almoço, ela fala, mas você comprou uma coisa muito difícil de fazer. Eu falo, mas você não me falou o que era para comprar? Então, às vezes, assim, são coisas bobas, são coisas simples, que dá pra gente o quê? Se calar. Dá pra gente se calar e depois conversar na hora certa. Não ficar com aquele clima ruim dentro de casa, de sua briga, de sua confusão, de sua discórdia. Não, nós podemos fazer diferença. A esposa sábia, ela entende, ela sabe que o sexo, ele faz o marido se abrir emocionalmente. Que o sexo, ele cria uma conexão direta com o coração do marido. Você já percebeu? Às vezes o casal está brigado. Depois de uma noite de intimidade, depois de um momento de intimidade, eles se esquecem até por que eles brigaram. Às vezes a gente fica se perguntando, mas a gente estava sem conversar por quê? Porque a realidade é que a intimidade sexual ela promove isso. Ela leva uma conexão direta de um coração para o outro coração. E a esposa sabe, ela entende isso. Ela sabe que o que o inimigo está batalhando é para que a intimidade do casal cesse. O que o inimigo tem lutado é para que a intimidade do casal não aconteça. E o que a palavra do Senhor nos fala? Que o marido não deve negar-se à esposa e a esposa também, por sua parte, não deve negar-se ao marido. Eu não estou dizendo aqui que a esposa ela tem que ter relação com o marido de qualquer jeito. Ela tem que fazer sexo com o marido porque é a necessidade do marido. Não, a necessidade é mútua. A necessidade é dos dois. É dos dois. O casamento ele precisa disso. O casamento saudável, a saúde do casamento necessita de uma intimidade sexual regular. E geralmente está na mão da esposa. É o que a palavra do Senhor diz. Que geralmente isso está na mão da esposa. A esposa sabe, ela entende isso. Ela sabe que, peraí, essa área do meu casamento não pode ser afetada. Essa área do meu casamento não pode, eu tenho que blindar essa área do meu casamento. Essa área do meu casamento tem que funcionar com excelência. Mas a tola, ela fica esperando, não. Meu marido tem que consertar muita coisa. Meu marido tem que ser assim, meu marido tem que ser assado. Eu não vou ficar tendo relação com ele enquanto ele faz isso, enquanto ele faz aquilo, enquanto ele faz aquilo outro. A tola, ela cobra dele para que ele se abra e só aí a intimidade aconteça. Infelizmente, em muitos casamentos e na vida de muitos homens, isso só vai ir de mal a pior. Porque o marido, quanto menos a intimidade acontece, mais ele se fecha. Mais ele se fecha. Tem homens, e eu quero que você entenda que talvez é o seu marido e você não saiba. Tem homens que vieram de uma raiz de pornografia, de uma sexualidade torta, e que entram dentro do casamento e muitas vezes eles têm essa dificuldade de se abrir emocionalmente. E ele espera, ele tem a expectativa da intimidade sexual para que isso aconteça. Só que aí ele encontra uma esposa
muitas vezes tola, que não entende isso. Eu não estou dizendo que o seu marido está em pecado, eu não estou dizendo que você tem que aceitar o pecado dele, não é nada disso. O que eu estou colocando para você é que você entenda que talvez essa dificuldade já vem de antes do seu marido te conhecer. E que a intimidade sexual é o melhor comunicador que o seu marido conheceu na vida. E aí ele cresce com uma mente sexualizada, ele entra dentro do casamento e encontra dificuldades. Então, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Deus, ele criou a Eva para ser auxiliadora. E aí você tem sido uma auxiliadora dentro do seu casamento ou você tem sido um obstáculo na vida do seu marido? E auxiliadora não é demérito não, não é demérito não. Auxiliadora não é ser menor do que o homem não. Deus criou a mulher para caminhar lado a lado, para ser uma bênção na vida do marido. E aí você tem sido bênção na vida do seu esposo? Você tem sido, as suas atitudes têm sido bênção na vida dele? Está na hora de realmente entendermos que Deus, ele tem o melhor para nós. E que as nossas atitudes vão nos levar a isso. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor dessa terra para a sua vida, para o seu casamento. Mas toma uma atitude hoje. Toma uma atitude hoje. Toma uma decisão hoje. Talvez você, marido, que está me ouvindo aí agora, está pensando, pastor, a esposa tola aí, o senhor descreveu totalmente a minha esposa e eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais qual atitude tomar. A atitude principal, querida, é chama a sua esposa. Chama ela. Sentem vocês dois. Como eu falei com as esposas ontem, falo para vocês hoje. Mas não faz de qualquer jeito, não. Ora primeiro, se prepara. E aí chama a sua esposa e conversa. Tem uma conversa sincera com ela. Mas não para dizer, você é preguiçosa, você é isso, você é aquilo. Não. Isso não é diálogo, isso é ofensa. Diálogo é o quê? Amor, eu me sinto assim. Eu me sinto dessa forma. Quando acontece tal coisa aqui em casa, eu me sinto mal. Eu não me sinto bem. Eu gostaria que essa situação mudasse. Eu não quero mais viver dessa forma. Coloca, sabe, com clareza, sem briga, sem discussão, mas coloca com clareza. Eu preciso de uma postura diferente. E eu tenho certeza que Deus vai transformar o seu casamento. Deus vai transformar o seu casamento. Como eu falei, nós temos muito mais vídeos para frente. Nós estamos só no 11º dos 30. E nós vamos falar sobre muita coisa. Vamos falar sobre como dialogar, né? Vamos falar sobre a diferença entre cumplicidade e conivência, né? Algumas coisas que nós vamos falar mais para frente. Mas hoje eu quero abençoar a vida de cada esposa. Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu abençoo cada esposa. Que às vezes, Deus, por estar já cansada, às vezes pelo que sofreu no passado, não está conseguindo ser mais uma esposa sábia. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que a graça do Senhor alcance cada mulher e cada marido também que está me ouvindo. Que a graça do Senhor repouse, Deus, sobre a vida deles, para que em nome de Jesus, que em mim também, eu quero que o Senhor traga sobre a minha vida também, a sabedoria, Pai, para saber como agir, para agir, Deus, de maneira correta, de maneira, Pai, que agrade ao Senhor dentro do casamento. Eu ministro, Deus, a bênção do Senhor, repreendendo, Deus, essa angústia no coração dessa mulher, repreendendo essa mágoa, repreendendo esse rancor, repreendendo tudo aquilo que está impedindo ela, meu Pai, de ser uma esposa alegre, de ser uma esposa feliz. Eu repreendo, meu Pai, esse mau humor. Eu repreendo, meu Pai, todo o mal contra a vida dessa esposa. E eu ministro, Deus, a paz dentro desse lar. E eu profetizo um casamento transformado para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre contigo. Amém? Um forte abraço.